Voltei e espero que agora seja para ficar. 2026 começou, mas a impressão que eu tenho é que a gente está em 2036, que já se passaram 10 anos de tanta coisa que aconteceu. Fica aqui que hoje a gente vai falar um pouco sobre renascimento, sobre BBB, mas também sobre filmes e outros movimentos que fazem com que eu tenha esse desejo de partilha. Eu sou Luciene Cortes, sou do canal do Escuta que Abraça e vocês vão ouvir alguns barulhos porque a gente está num ambiente completamente novo. Eu vou falar também sobre mudanças. Se você está interessado em partilha, continua por aqui, se não, tá tudo bem. E se fizer sentido todas essas informações que eu vou trazer, coloca nos comentários. Se não fizer, coloca também, porque a gente melhora o nosso conteúdo. Bom, eu vou iniciar esse papo nosso aqui, essa partilha, com uma trend de 2024, que eu acabei pensando nela no finalzinho de 2025. Era para ter feito esse vídeo lá, mas muitas coisas aconteceram e eu acabei trazendo para cá hoje. Bom, em 2024 a gente tinha uma trend que era como vou ser feliz como vou ser triste se este ano. E aí as pessoas traziam uma série de informações e de memórias e de fotos e vídeos em que elas foram muito felizes. E eu lembro que essa trend ela me impactou bastante, porque 2024 foi um ano para mim bem desafiador, bem difícil. Só que o que me chamava a atenção nisso tudo era essa diferença. E eu me questionava, aonde eu estava nesse 2024 que eu não tive essas mesmas memórias ou essa empolgação que as pessoas têm. Quando chegou 2025, e aí eu recordei dessa trend, o que eu percebi foi um movimento nas redes sociais falando muito sobre renascer, sobre o desejo de renascimento. Então, um pedido para que 2026 fosse melhor. Isso sinalizando que 2025 foi difícil para as pessoas também. Para mim, foi bem desafiador, eu diria, mas menos difícil do que 2024. E vou trazer para vocês também um pouquinho disso. Em 2025, esse desejo de renascer num 2026 vem com uma trend agora em janeiro, que é para você trazer histórias de 2016, né, fotos, imagens de 2016, comparando com agora 2026. E o interessante disso tudo é que nesse momento a minha cabeça foi para o que que eu estava vivendo de desafiador em 2016. Lembrei de algumas coisas e tal, mas de muitas movimentações boas. Vi alguns vídeos de alguns influenciadores também falando sobre isso. Acabou que eu fui assistir um filme, o Filho de Mil Homens, e assisti também A Melhor Mãe do Mundo. É. E com essa história também de BBB, e aí que tudo se junta, é, eu fiquei pensando por que que a gente retorna para lugares que nos violentaram. Ou porque a gente persiste em ficar em lugares violentos, ou a gente persiste em promover microagressões, né? Isso por conta do que está acontecendo ali, da Sol voltando pro BBB. Eu não tô assistindo esse BBB, alguns às vezes eu assisto, mas isso eu não tô assistindo. Mas o que que acontece aqui comigo nessa questão do BBB? Lembra quando o seu avô, sua avó, no meu caso minha mãe, e meu pai, que eram mais idosos, né? Eles trazem, minha mãe ainda é mais idosa, eles acordam e ligam o rádio. E aí, geralmente, as rádios traziam os crimes, iam contando histórias. Eu até esqueci o nome de um, mas tinha um que era bem. Ele, eu lembrei agora, ele Correia. E trazia aquelas histórias meio macabras que a gente logo de manhã ficava meio assustado. É a mesma coisa que acontece com o BBB na minha rede social. Como eu sigo bastante pessoas, eu vou ali na visualização do feed, sabendo do BBB, mesmo não querendo, assim como acontecia quando eu acordava e estava ligado o rádio, contando aquelas histórias. Então, a gente vai meio que por osmose ouvindo, mas algumas coisas me chamaram a atenção desse retorno da Sol para o BBB e de movimentos que ela tem feito que
trazem os traumas novamente. E aí, por isso eu quero falar de renascimento e de microviolências. O fato da gente retornar para lugares que nos violentaram, pode ser que essa ideia esteja atrelada ao nosso desejo de mudança. Sabe aquele "e se"? E se eu voltar e alguma coisa acontecer? E se eu pudesse reescrever a minha história? Ou como a gente tinha o filme De Volta para o Futuro, que na verdade ele ia para o passado e ia para o futuro, né? Mas o nome era só De Volta para o Futuro. E essa sensação de que a gente poderia fazer diferente porque a gente ia ter ideia da experiência que foi dentro das escolhas que a gente fez. E muitas vezes isso não acontece. Isso é mais uma ideia romantizada do que efetivamente algo que vai mudar as nossas vidas. Mas esse retorno a esses lugares violentos ou ao lugar que nos traumatizou, ele fala muito do nosso comportamento em termos de o que é cômodo ou o que é o local conhecido e que causa, às vezes, na nossa imaginação, menos medo do que o novo, que eu não conheço e que pode talvez me traumatizar muito mais. E aí esse lugar, né, esse voltar para o lugar conhecido, ele pode estar muito atrelado a alguns medos de traumas e das violências que a gente viveu nesse lugar. Mas eu penso, eu já passei por isso. Eu já me livrei dessa violência, eu já me livrei desse trauma e talvez voltando eu possa ressignificar esse lugar. Será que não é esse momento que a gente está passando agora? E por isso que a gente veio com tanto afinco para 2026, pensando em renascimento? Ou com essa trend, né, desses 10 anos depois, a gente conseguir visualizar ou vislumbrar um lugar de renascimento que tenha menos dores e que tenha menos violência? Mas eu faço um convite diferente. Então, a gente revisitar as sombras que surgiram ou que apareceram dentro desse lugar lá atrás. E a partir disso, ressignificar, não retraumatizando, mas entendendo qual parte que é minha e que me cabe, e qual parte que é do outro, e devolver isso ao outro, deixar que tanto mentalmente, como emocionalmente, como espiritualmente e principalmente energeticamente, isso fique aonde deve ficar. Assistindo O Filho de Mil Homens, eu pensei muito nisso, né? Porque não vou trazer spoiler, tá, gente? Assista. E depois venham comentar aqui no vídeo também. Às vezes a gente consegue ressignificar a nossa história no mesmo lugar. Às vezes a gente não tem nem a opção de ir para outros lugares, né? Eu vivenciei isso há um tempo, vou trazer para vocês. Mas também essa ilusão que a gente tem de ressignificar ou de renascer nos mesmos lugares que nos violentaram pode estar atrelada a esse sonho do e se, mas também às nossas convivências. Podem ser que pessoas tenham experiências, pessoas que nos amam, tá? Tenham experiências diferentes das nossas e buscam o melhor para nós, nos incentivando também para que a gente volte a lugares que nos traumatizaram. Isso aconteceu em 2025 comigo na questão de trabalho, assim. Diminuíram os números de atendimento aqui na Escuta que Abraça e aí eu tive que complementar a renda com serviços ali CLT registrados. Gostei muito da experiência, mas usei esse lugar para ressignificar o que é o meu desejo mesmo de ser, estar e servir no mundo. O que eu quero como plano de negócios dentro da Escuta que Abraça, o que eu quero como realização de vida para a Luciene Cortes também, porque aqui eu divido muito bem o que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física. Por isso que olhar para esse lugar e entender que às vezes a gente precisa voltar para enxergar que, putz, aqui é de fato violento, aqui de fato me traumatiza e como é que eu posso fazer movimentos que sejam diferentes, é importante. Então, não estou dizendo não volte para o lugar. Às vezes é necessário voltar para aprender, né? Mas aprenda. Abrace essa sombra que está sofrida, que está com medo, que está querendo renascer, mas ela observa aquele lugar que ela já conhece e fala: eu vou voltar, porque ali eu de fato sei o que me machuca. É melhor que viver experiências de machucado
fora, em outro momento, de coisas que eu não conheço e a gente nem sabe se a gente vai viver experiências ruins ou se as experiências vão ser maravilhosas. Eu recentemente mudei novamente de cidade, né? Eu saí de Caruaru, Pernambuco, agora estou em João Pessoa, na Paraíba, e vim com medo mesmo. Conhecer a cidade, entender, passar uma temporada aqui para me ambientar e perceber o que faz sentido e o que não faz sentido. E isso me deu muito medo. Mas continuar no lugar onde eu estava, além do medo de sofrer o que eu já tinha passado no mesmo lugar, eu também ficava pensando, e aí, faz sentido? Faz sentido viver neste desânimo? Porque, além de tudo, como muitas coisas aconteceram ali, um desânimo veio, um desânimo se aproximou. E aí eu tive que abraçar essa sombra do desânimo e a sombra do fracasso também, porque veio a sensação de ter fracassado por não ter conseguido estar no patamar ou na produtividade que eu esperava que viesse em 2025. E abraçando essa sombra, eu consegui sair desse lugar que me violentava. E aí, quando eu falo lugar que violentava, eu não estava sofrendo nenhuma violência física, nem psicológica, nem de outra pessoa para comigo mesma, tá? Era algo mental, emocional, espiritual, energético, meu comigo mesmo. Por isso que a conversa foi com a minha sombra, né? Para que eu pudesse, em contato comigo, ter mais clareza do que eu desejava e me fortalecer para ir para este novo, experienciar e a partir dessa experiência entender o que eu quero e o que eu sempre digo, mais importante, o que eu não quero. E no meio dessas mudanças todas, em dezembro, eu escrevi um texto para as pessoas da comunidade da Escuta que Abraça, enfim, seguidores e os clientes da Escuta, que traziam um trecho de uma mensagem de Iroko. Iroko é a nossa ancestralidade. Ele é conhecido como um orixá. Pode ser representado pela ancestralidade, como também uma árvore. Eu gosto de olhar a mitologia afro-brasileira nesse lugar mitológico mesmo, filosófico, entender o que esse ensinamento traz para a minha vida e que possa ser aplicado na minha realidade. E era a seguinte mensagem: sou o tempo que não se apressa e a raiz que não se quebra. Quem se aproxima de mim aprende a respeitar o silêncio, pois nele mora a sabedoria. O que esse trecho de um Itan de Iroko traz para mim, né, para o meu pensamento? Que a gente às vezes fica esperando o tempo todo que a gente tenha ali uma overdose de dopamina, serotonina e que a gente esteja sempre no ápice, que só coisas boas aconteçam, que era aquela trend de 2024, né? Que eu tomo como olho do eu, toma que é teu. Então, por isso que eu trouxe essa trend, porque ela me incomodava bastante naquele período e que hoje eu faço essa analogia com essa passagem de Iroko, porque ela fala dessa necessidade nossa o tempo inteiro de mostrar que está bem. E esse mostrar que está bem, ele não se perdura, porque a vida não tá no flow não, que no flow a gente tem que estar o tempo inteiro no fluxo, mas tá bem, tá ali em êxtase o tempo todo. Não, a vida tem os seus altos e baixos. E por conta desses altos e baixos, é que a gente busca, às vezes, no baixo, voltar para o lugar que nos violentou, porque isso vai fazer com que a gente entre num lugar comum e esse baixo não pareça tão baixo assim. E a gente às vezes fala assim, daqui a pouco eu vou estar no alto, porque quando eu estava naquele baixo lá, teve uma hora que eu subi. Agora que eu estou descendo, será que eu não. E sim, acontece, é a roda da vida, a roda da fortuna. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando um pouco para vocês dessa questão da roda da fortuna. Mas a gente pode pensar na vida e
também fazendo essa conexão com o Heroku, agora o ruído diminuiu, porque parou de encher a caixa d'água aqui do prédio, viu, gente? A gente vai dar um jeito aqui nessa questão dos ruídos, o máximo, tá? Prometo. Mas eu gosto de fazer uma analogia com a semente, né? Porque a semente, ela para virar a árvore, pensando em Hiroko, ela passa por todo um processo. E esse processo, ele é doloroso. E ele não é doloroso, quando eu falo da semente, eu não trazendo doloroso como um estado mental ou racional, como é a gente, né? É uma analogia. Mas falando de esse desabrochar nosso, esse renascimento que a gente está pedindo para 2026, pode ser que também seja doloroso. E o ideal é que a gente busque entender essas sombras para que quando esse processo doloroso chegar, a gente se acolha. Isso é o principal do processo, e eu acho que isso é o principal que eu quero trazer para vocês, a mensagem desse vídeo, falando sobre renascimento, BBB, filmes e outras coisas mais. Que a gente consiga entender que processo nem sempre vai ser prazeroso, mas que dentro desses momentos de angústia e desconforto moram respostas que só esses momentos vão conseguir trazer para a gente, para que a gente não precise reviver esses momentos para adquirir aprendizado. Então, se a gente começa a se conectar mais com a gente vai conseguir cada vez transpor esse baixo que está chegando. Já consegui fazer um chazinho, ficar quietinha, pegar uma mantinha, se aquecer, para a partir disso falar agora que eu estou acolhida, estou protegida, que eu me fortaleci, como eu vou fazer para dar o próximo passo. Então, que seja um 2026, sim, de renascimento, que a gente tenha muito para vivenciar de coisas boas, mas que também, quando vierem os desafios e as coisas difíceis, esse renascimento, a gente não volte para o lugar que nos violentou ou para as microagressões. A gente possa se acolher e entender que o novo é desafiador. Mas se por acaso a gente voltar para esse lugar que nos violentou, que a gente consiga também se acolher ao ponto de se proteger, buscar só a informação que a gente precisa e retornar para o nosso estado de origem, que é a nossa essência, que é o nosso sentir, que é o nosso fazer bem. Para finalizar, eu quero trazer para vocês um protocolo da constelação dos orixás, que na semana passada saiu ali no Instagram e que para mim fez muito sentido, que é um protocolo de Oxum, que tem os seguintes pontos de consciência. Eu vou deixar aqui em aberto também, e caso vocês queiram interagir nos comentários, tragam informações, que é: você consegue se amar? Você consegue se acolher? Você pratica o auto-amor? Você ama o próximo como a ti mesmo? Você sente gratidão pela vida? Talvez um dos motivos para viver esta encarnação seja para aprender a se amar. Fica esse convite, que a gente possa aprender a se amar. E se a gente tiver dificuldade, a Escuta que Abraça está à disposição para te auxiliar e caminhar com você esse caminho de volta para você mesmo, para que você possa renascer com todo o esplendor que você é. Agradeço você que ficou até esse momento nessa partilha, e se precisar de qualquer informação da Escuta que Abraça, os links estão aí na descrição do canal. Beijos de luz, até a próxima.